Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor João Humberto Cesário e, de agora em diante, eu vou falar com vocês sobre a teoria geral do processo na perspectiva do novo Código de Processo Civil. Quando nós falamos da teoria geral do processo, naturalmente, nós pensamos imediatamente nos institutos processuais da jurisdição, da ação, do processo e do procedimento. Antes, contudo, de tratar de cada um deles isoladamente, eu gostaria de enfatizar algo que para mim é extremamente importante, que é a capacidade de o direito processual tutelar efetivamente os direitos. Infelizmente, nós temos pensado muito o direito processual e a técnica processual como um fim em si mesmo, apenas para o deleite do processualista. Mas a técnica processual somente se justifica na medida em que ela for capaz de efetivamente concretizar aqueles direitos que na Constituição não passam de uma promessa. Em última instância, por assim dizer, nós devemos pensar na possibilidade de a técnica processual efetivamente concretizar os fundamentos íncitos àquele modelo de Estado que nós chamamos de Estado democrático ambiental de direito. E para nós enxergarmos isso melhor, talvez seja importante nós diferenciarmos as tutelas de mérito prometidas pelo direito. De um modo geral, nós podemos dizer que as tutelas de mérito podem ser preventivas ou repressivas. Para compreender cada uma delas, é importante nós fazermos a diferenciação do ilícito e do dano. Porque na nossa cultura jurídica liberal, nós pensamos que somente o ilícito danoso é que justifica a invocação do exercício da função jurisdicional do Estado. Mas isso não é verdade, porque o ilícito e o dano são categorias jurídicas distintas. Eu sei que quando nós lemos isoladamente os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, nós tendemos a compreender de que a legitimação, ou melhor dizendo, o interesse processual, somente advirá do ilícito danoso. Mas isso não é verdade. Basta nós enxergarmos, por exemplo, o que diz a Constituição no seu artigo 5º, 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Quando nós falamos de lesão, nós estamos trabalhando com a ideia do dano. Mas quando nós falamos em ameaça, nós estamos tratando do ilícito. E nós estamos enfatizando de que essa ameaça a direito, embora dela ainda não tenha advindo um dano, ela é justificativa, plausível, para que determinado interessado venha ao judiciário clamar por uma tutela jurídica específica. Se nós analisarmos bem, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 6º, inciso 6, deixa isso muito claro, ao dizer que, entre outros, são direitos dos consumidores a efetiva prevenção ou reparação dos danos. Logo, o Código de Defesa do Consumidor fala da ideia de prevenção e de reparação. Na ideia de prevenção, nós estamos trabalhando com o ilícito. Na ideia de reparação, nós estamos trabalhando com o dano. Feita esta demonstração, nós podemos dizer que existem basicamente duas modalidades de tutelas preventivas, que são as tutelas inibitórias e as tutelas de remoção do ilícito. Ao passo que também nós temos basicamente duas modalidades de tutelas repressivas, que são as tutelas ressarcitória na forma específica e ressarcitória pelo equivalente monetário. Na tutela inibitória, nós pretendemos inibir
que um ilícito aconteça ou que ele venha a se repetir. Vamos pensar sobre isso no direito do trabalho. No direito do trabalho, o juiz, por exemplo, pode prolatar um provimento mandamental que obrigue determinado empregador a entregar aos seus empregados equipamentos de proteção individual. No caso, nós estamos trabalhando com uma ideia de tutela inibitória consubstanciada na imposição de uma obrigação de fazer. Mas poderíamos também pensar na tutela inibitória que impusesse uma obrigação de não fazer. Basta pensar, por exemplo, que determinados empregadores tomam horas extras dos seus empregados para além dos limites preconizados pelo artigo 59. Via de regra, nós não temos a consumação de um dano a partir deste ilícito, pura e simplesmente. Mas ele deve ser inibido porque nós sabemos muito bem que, além de esta conduta estar vedada pelo ordenamento jurídico trabalhista, nós estamos expondo os trabalhadores, quando lhe impomos uma carga excessiva de trabalho, à ocorrência de acidentes de trabalho, que no mais das vezes podem até mesmo retirar a vida desses trabalhadores. No caso, a tutela inibitória, ela possui um conteúdo negativo e é obtida pela imposição de uma obrigação de não fazer. Existem situações, entretanto, em que o ilícito se consuma e, enquanto ilícito, ele se exaure, mas ele perpetua os seus efeitos no tempo. Nessas circunstâncias, o ilícito deverá ser removido. Certa ocasião, eu recebi uma ação civil pública, na qual o Ministério Público do Trabalho relatava que o alojamento de determinados trabalhadores fora construído contiguamente ao depósito de agrotóxicos do empregador. Na prática, portanto, aqueles empregados descansavam, se alimentavam e dormiam inalando agrotóxicos. Aquele ilícito havia se exaurido enquanto ilícito. Ele não tinha mais a tendência de se repetir, mas ele continuava a gerar efeitos no tempo. Por esse motivo, eu dei uma ordem a esse empregador de que ele retirasse ou o alojamento ou o depósito de agrotóxicos daquele local, já que os dois não poderiam ficar no mesmo lugar. Porque se nós permitíssemos esta situação, que naturalmente contraria o direito, fatalmente, em pouco tempo, os trabalhadores experimentariam danos irreparáveis à saúde de cada um deles. Nesse caso específico, nós tivemos uma tutela de remoção do ilícito. Mas existem situações que, infelizmente, o direito não consegue atuar preventivamente e os danos ocorrem. Quando nós temos estas situações nas quais os danos estão consumados, nós temos que trabalhar com as tutelas repressivas. Mas há basicamente também duas modalidades de tutelas repressivas, que são a tutela ressarcitória na forma específica e a tutela ressarcitória pelo equivalente monetário. Sobre a tutela ressarcitória pelo equivalente monetário, eu não vou falar muito, pois ela é aquela que nós conhecemos, onde tudo se resolve em indenização por perdas e danos. Mas o que eu quero dizer é que o ressarcimento de determinados danos pode ser obtido não apenas pela uma imposição de obrigação de dar quantia certa, mas também pela imposição de uma obrigação de fazer ou de não fazer. Isso, aliás, é muito comum no direito ambiental. Basta pensar aquelas situações em que determinado infrator desmata uma área de preservação permanente. Neste caso, o juiz pode impor uma obrigação de fazer que seja capaz de ressarcir a sociedade do dano que ela suportou, ordenando, por exemplo, que aquele infrator venha reflorestar a área que foi indevidamente degradada. No direito do trabalho também nós podemos pensar com a hipótese de trabalharmos com a tutela ressarcitória na forma específica.
Pense-se, por exemplo, numa situação de trabalho escravo. Nós sabemos que o trabalho escravo, ele ainda ocorre no nosso país em pleno século XXI, em função de determinados fatores estruturais, como, por exemplo, entre outros, a falta de oferta de uma educação de qualidade para os trabalhadores. Neste caso, o infrator, o empregador, se vale da indigência de determinados trabalhadores para tomar-lhes um trabalho que os reduz à condição análoga à de escravos. Nestas hipóteses, por exemplo, nós podemos pensar em impor ao empregador algumas obrigações de fazer que possam contribuir para que esse estado de indigência dos trabalhadores deixe de existir. Como, por exemplo, impor aos escravagistas a construção de escolas, de postos de saúde, de creches, de bibliotecas, entre outros. Algo que é, inclusive, muito utilizado aqui no estado de Mato Grosso e que eu já fiz várias vezes no exercício da minha função jurisdicional. Nesse caso, nós ressarcimos a coletividade do dano moral coletivo que ela suportou por via da imposição de uma obrigação de fazer, e não necessariamente de obrigação de dar quantia certa. Mas para finalizar esse tema, eu gostaria de ressaltar que nós podemos, inclusive, pensar na acumulação das tutelas ressarcitória na forma específica e ressarcitória pelo equivalente monetário. Finalizando esse tema, depois de feita toda essa introdução, eu gostaria agora de realçar aquela que, na minha perspectiva, é a maior e mais importante novidade do Código de Processo Civil de 2015. Porque até então, nós trabalhávamos com as ideias de tutelas inibitória e de remoção do ilícito muito mais na perspectiva doutrinária do que efetivamente na perspectiva legislativa. Mas o Código de Processo Civil de 2015, no seu artigo 497, parágrafo único, agora trata muito enfaticamente deste assunto e demonstra com muita clareza que o interesse processual de um interessado vir ao Poder Judiciário, clamar pelo exercício da função jurisdicional do Estado, pode advir não apenas de um dano, mas também da ocorrência de um ilícito, encarado como um ato contrário ao direito. Me permito aqui fazer a leitura dessa disposição que eu acho que é muito importante, que é o artigo 497, parágrafo único do novo Código de Processo Civil, que diz o seguinte: para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, a remoção do ilícito, olha aqui o que o Código diz: é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. Feita esta introdução, nós passaremos a tratar agora da jurisdição. A jurisdição, como nós sabemos, é o poder e o dever que o Estado juiz possui de dizer o direito nos casos concretos que são submetidos à sua apreciação. Ocorre que a noção de jurisdição, ela é construída, sobretudo, com o advento do Estado liberal. E, infelizmente, até hoje nós cultivamos esse mesmo modelo sem pensarmos naquela evolução do Estado que nós estudamos na etapa anterior do nosso curso. Este modelo de jurisdição se caracterizava, sobretudo, por negar a existência de grupos vulneráveis que pudessem merecer tutelas diferenciadas por parte do Estado juiz. Portanto, nós tínhamos na jurisdição liberal a ideia de neutralidade, que fez surgir no mundo, assim, o mito do juiz neutro,
como se a neutralidade fosse possível. Mas o fato é que na atual quadra histórica é inegável de que o juiz possui compromisso, sim, com os valores íncitos ao modelo de Estado no qual ele atua. Portanto, nós não podemos pensar a jurisdição de outro modo, senão na perspectiva de que ela possa efetivamente contribuir para a elevação dos níveis de dignificação humana que os cidadãos merecem. Logo, o juiz, no exercício da jurisdição atualmente, não pode continuar a ser considerado, como queria o Estado liberal, como a mera boca da lei. Na realidade, o juiz contemporâneo, friso, é aquele indivíduo que interpreta a lei para dela extrair o ideal de justiça. E ele deve estar atento, principalmente nós que trabalhamos com direito do trabalho, para a existência de grupos que precisam de tutelas diferenciadas e que devem ser prestadas sob pena de, em nós não o fazendo, impedirmos a concretização dos direitos que são prometidos para esses cidadãos na Constituição da República. No nosso caso específico, que lidamos com o direito do trabalho, aqueles direitos previstos no artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil. Devidamente assentadas estas primeiras ideias, nós podemos, a partir de agora, com os olhos pousados na ideia de jurisdição, explicarmos no que se constitui o direito de ação. A jurisdição, como nós sabemos, subtrai do indivíduo a possibilidade de resolver os seus conflitos pelo exercício arbitrário das próprias razões. Assim, na medida em que o Estado moderno assume para si o exercício da função jurisdicional, ele se vê obrigado a ofertar ao cidadão uma contraprestação, que é chamada de direito de ação, encarada como um mecanismo pelo qual o indivíduo pode vir ao Poder Judiciário para invocar o exercício da função jurisdicional a fim de resolver, pela via civilizada, os conflitos que ele não pode mais resolver pelo império da força bruta. Nos termos em que pensado o direito de ação no Estado liberal, ele era definido como um direito subjetivo público, autônomo e abstrato, de se invocar o exercício da função jurisdicional do Estado, via de regra, após a consumação de um dano. Esse conceito de ação, é necessário que fique claro, ele era essencialmente subjetivista e repressivo. Por que subjetivista? Porque ele era pensado como uma contraprestação que era ofertada ao cidadão individualmente considerado. E era repressivo porque ele colocava em evidência a ideia de que o interesse processual de invocação da função jurisdicional do Estado somente acontecia quando um dano houvesse efetivamente acontecido. Ora, um modelo de ação como esse, ele se presta apenas à tutela dos chamados direitos de primeira geração, que são os direitos de liberdade do Estado liberal burguês. Quando muito, dos direitos sociais preconizados pelo modelo de Estado chamado de Estado social. Mas ele jamais será capaz de efetivamente tutelar os direitos de terceira geração, ou os chamados direitos de solidariedade, entre eles o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, inclusive no âmbito das relações de trabalho. Por quê? Nós já vimos aqui na primeira etapa do nosso curso que esses direitos de solidariedade, eles são caracterizados primeiramente pela transindividualização. E eles prestigiam as tutelas preventivas em detrimento das tutelas repressivas.
Portanto, um direito subjetivo não é capaz de tutelar interesses trans ou meta-individuais. E o interesse processual que se justifica na consumação do dano não é capaz de atacar o ilícito atempadamente para evitar o prejuízo que venha a ser suportado na esfera patrimonial ou extrapatrimonial dos cidadãos. Nos marcos do Estado Democrático Ambiental de Direito, nós devemos repensar o conceito e a significação do direito de ação, para, em essência, pensarmos na possibilidade do exercício transindividualizado do direito de ação, que seja capaz, efetivamente, de inibir ou de remover os ilícitos para impedir a consumação dos danos. Porque, insisto, na sociedade caótica que nós vivemos, os danos, quando consumados, são de difícil ou de impossível reparação. E para isso é necessário que nós, de uma vez por todas, venhamos a romper com a teoria trinária de classificação das ações cognitivas para laborarmos com a teoria quinária das ações cognitivas. Nós sabemos que no Estado liberal somente existiam 3 classes de ações, que eram as ações declaratórias, as ações constitutivas e as ações condenatórias. Nesse modelo de Estado, onde tudo se resolvia em perdas e danos, as mais importantes ações eram as ações condenatórias. Mas a partir do momento histórico que nós pensamos em trabalhar com o direito, não mais apenas na perspectiva repressiva, mas sobretudo na perspectiva preventiva, nós precisamos de outras modalidades de ação. E é justamente por isso que as teorias mais modernas preconizam também a existência das ações mandamentais e das ações cognitivas executivas lato sensu. Acredito eu que nos marcos de um Estado democrático ambiental de direito, as ações mandamentais são as principais e elas sim devem ser o centro do direito de ação, não mais as ações condenatórias, porque será por via da ação mandamental que nós seremos capazes de impor obrigações de fazer ou de não fazer que sejam aptas à remoção do ilícito ou à sua inibição, de modo a que os danos não venham a se consumar. Feitas estas primeiras considerações de ordem mais doutrinária sobre o direito de ação, é chegado agora o momento de nós tratarmos de algumas questões de ordem mais dogmática. Algumas questões, melhor dizendo, legislativas, que modificaram-se com o advento do novo Código de Processo Civil. E aqui, basicamente, eu vou cotejar 2 artigos do Código de 73 com o Código de 2015. Primeiramente, é necessário nós lembrarmos que o artigo 3º do Código de Processo Civil de 1973 dizia que, para propor ou contestar a ação, era necessário se ter interesse e legitimidade. Ao passo que agora, o artigo 17 do Código de 2015 diz que, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Portanto, vejam a diferença. O artigo 3º dizia que para propor ou contestar a ação era necessário interesse ou legitimidade. E agora, o Código de 2015 diz que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Aqui, a bem da verdade, houve uma pequena adequação de redação que, na verdade, tecnicamente falando, é muito correta. Porque, na realidade, nós não temos que ter interesse e legitimidade apenas para propor ou contestar a ação. Nós temos que ter interesse e legitimidade para postular em juízo,
Por exemplo, o terceiro interessado, quando participa do processo na qualidade de sujeito externo, que vem para o interior do processo, ele não necessariamente está propondo ou contestando a ação, mas ele está postulando em juízo. E para postular em juízo, ainda que na condição de terceiro, é necessário que ele tenha interesse e que ele tenha legitimidade. Da mesma forma, por exemplo, quando a parte recorre, ela não está necessariamente propondo ou contestando uma ação, mas é necessário que ela tenha interesse e legitimidade para postular em juízo pela via recursal. Então aqui nós tivemos uma adequação de redação que, embora em termos práticos não tenha grande significado, possui grande relevância técnica, porque a redação do Código de 2015 é indiscutivelmente superior. Agora nós vamos cotejar os artigos 267 do Código de Processo Civil de 1973 com o artigo 485 com o Código de 2015. Basicamente, o artigo 267 do Código de Processo Civil de 1973 dizia o seguinte, que extinguia-se o processo sem resolução do mérito quando não concorresse qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade e o interesse processual. Agora, no entanto, o artigo 485 nos diz o seguinte, que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. E aqui nós também temos algumas modificações interessantes e que merecem ser realçadas. A primeira delas é que, se nós notarmos bem, o Código de 2015 não mais fala na expressão condições da ação. Ele apenas diz que o juiz extinguirá o processo sem resolução do mérito se verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual. Quando o Código de 73, como eu disse, dizia que o juiz extinguiria o processo sem julgamento do mérito quando não concorresse qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade da parte e o interesse processual. Percebe-se, portanto, que a primeira modificação significativa foi a supressão da expressão condições da ação. Qual o significado que advém desta opção do legislador de 2015? É a seguinte: de agora em diante, nós não trabalhamos mais com a categoria que nós antigamente chamávamos no direito processual das condições da ação. Por quê? Porque pura e simplesmente, quando o indivíduo vem a juízo e propõe uma ação, ele já exercitou o direito de ação. Assim, de agora em diante, na realidade, o que nós chamávamos no Código de 73 de condições da ação são requisitos essenciais à obtenção de um provimento de mérito. Nós poderíamos até dizer que, na realidade, aquilo que nós chamávamos de condições da ação passou a pertencer à categoria dos pressupostos processuais. E a segunda modificação relevante nesse artigo é a de que não mais se repete no Código de 2015 a possibilidade jurídica do pedido como uma das condições da ação. Vejam, aqui vou mais uma vez ler e mostrar para vocês. O Código de 2007 dizia que o juiz extinguiria o processo sem julgamento do mérito quando não houvesse qualquer das condições da ação, como o interesse, a legitimidade e a possibilidade jurídica. Ao passo que no Código de 73 está dito que o juiz não resolverá o mérito quando verificar
a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Perceberam bem? A expressão possibilidade jurídica não é repetida no Código de 2015. Isso significa dizer que de agora em diante, a possibilidade jurídica, já como preconizava a doutrina, mesmo antes do advento do Código de 2015, não pode ser considerada ou como uma condição da ação, como dizia o Código de 73, ou como um requisito imprescindível para a obtenção do provimento de mérito, como quer o Código de 2015. Pura e simplesmente porque, quando o juiz diz que um pedido é juridicamente impossível, na verdade ele está rejeitando no mérito a tutela que foi pretendida na postulação inicial. Portanto, deve-se ficar claro que de agora em diante nós não mais temos o que o Código de 73 chamava de condições da ação e muito menos tratamos a possibilidade jurídica do pedido, quer seja como uma condição da ação, quer seja como um pressuposto processual. Uma vez tratado o direito de ação, nós temos que agora falar do processo. O processo, na dicção do Estado liberal, nada mais era do que um método estatal de resolução de conflitos pela revelação da vontade do legislador, independentemente da justiça do caso concreto. Em síntese, para o Estado liberal, portanto, o processo era um instrumento técnico de resolução de conflitos por via da revelação da vontade do legislador, independentemente da justiça do caso concreto. Porque, como eu já disse anteriormente, nós trabalhávamos no Estado liberal com a ideia de uma jurisdição neutra. E neutralidade, como nós sabemos, é significado de indiferença ética. É óbvio que nos quadrantes de um Estado democrático ambiental de direito, onde nós temos a missão, também na esfera jurisdicional, de tutelar a dignidade humana, inclusive a dignidade humana do cidadão trabalhador, esse conceito de processo não pode mais prevalecer. Hoje, o processo não pode apenas ser apenas um instrumento técnico. Antes de tudo, ele deve ser um instrumento ético, não de resolução de conflitos pela vontade do legislador, independentemente da justiça do caso concreto, mas um instrumento ético de tutela efetiva dos direitos, que, portanto, seja um meio de concretização jurisdicional das promessas que estão inseridas nos tratados internacionais de direitos humanos e no bloco interno de constitucionalidade das nações democráticas, como no caso da nação brasileira. Uma vez assentada esta ideia, portanto, de que o processo deve ser um instrumento ético de tutela efetiva dos direitos, nós devemos começar a falar sobre a ideia de procedimento. E aqui eu desejo fazer um registro. É claro que eu não estou confundindo a noção de processo com procedimento. Mas eu não posso perder de vista que, em última instância, é o procedimento que anima e que dá vida ao processo. E que, em última instância, permite ao processo cumprir os seus propósitos. Dentro desta perspectiva, nós devemos fazer a seguinte indagação. O juiz, para tutelar a dignidade da pessoa humana, e, por exemplo, no âmbito do direito do trabalho, para tutelar o direito fundamental dos trabalhadores à redução dos riscos inerentes ao trabalho, ele pode, em sendo necessário, conformar o procedimento às necessidades do caso concreto submetido à sua apreciação? Esta é uma boa indagação. Na realidade, eu creio que a resposta deva ser positiva. Basta notar que o fundamento dessa minha afirmação é o artigo 5º, 35 da Constituição, que trata da inafastabilidade da jurisdição,
ao dizer que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Quando o artigo 5º 35 da Constituição nos diz o que nele está redigido, ele não está apenas ofertando ao cidadão um acesso formal à jurisdição. Antes, ele quer garantir o acesso substancial à jurisdição. Porque, convenhamos, hoje o grande problema do jurisdicionado não é o de vir formalmente ao Poder Judiciário. Aliás, vir ao Judiciário, formalmente falando, é algo extremamente simples, principalmente no âmbito da Justiça do Trabalho, onde sequer o jurisdicionado está obrigado a custear algumas despesas prévias. O grande problema hoje do jurisdicionado não é o de vir ao Poder Judiciário, mas é o de sair de dentro do Poder Judiciário, depois de exercitado o seu direito de ação, em tempo razoável e com uma resposta jurisdicional que, além de justa, seja efetiva. E, por vezes, para que o Estado juiz possa prestar a tutela jurisdicional ao cidadão de modo justo, efetivo e sem dilações temporais excessivas, será necessário que ele possa adaptar o procedimento às necessidades do caso concreto que estão submetidos à sua apreciação, sem com isso, evidentemente, maltratar as garantias constitucionais que todos possuem ao contraditório e à ampla defesa. Mas o fato é que nós podemos sim adaptar o procedimento. E se nós pararmos para pensar, nós já fazíamos isso ao tempo do Código de 73. Vou dar apenas um exemplo entre vários que eu poderia aqui demonstrar para vocês. Antes, no modelo processual de 73, por exemplo, não havia a previsão expressa da inversão do ônus da prova. A previsão expressa de inversão do ônus da prova só foi surgir depois com o Código de Defesa do Consumidor. E agora está prevista expressamente no Código de 2015, no seu artigo 373. Mas ainda assim, nós invertíamos o ônus da prova. E com isso nós estávamos adaptando o procedimento. E geralmente também, quando nós invertíamos o ônus da prova, nós, ato subsequente, invertíamos a ordem de coleta da prova oral. Agora, o Código de Processo Civil de 2015 respalda legislativamente essa possibilidade de o juiz modificar, eventualmente, a forma de coleta da prova oral. Anteriormente, nós não tínhamos essa possibilidade legislativamente prevista, mas ainda assim nós o fazíamos. E ao fazê-lo, nós estávamos adaptando o procedimento às necessidades do caso concreto. Portanto, isto é possível, nós já fazíamos, e o grande elemento que dá sustentação para esta possibilidade é o artigo 5º 35 da Constituição, que, insisto, muito mais do que garantir o acesso formal do cidadão à jurisdição, garante-lhe um acesso substancial à jurisdição. Pois bem, bem assentada esta premissa, eu quero agora avançar para dizer que seria importante que a legislação infraconstitucional previsse essa possibilidade. E isso aconteceu no anteprojeto que rendeu ensejo, anos mais tarde, à aprovação do Código de Processo Civil de 2015. No anteprojeto, que foi criado pela Comissão de Juristas, capitaneada pelo ministro Fux, havia uma previsão expressa e geral de conferimento de poder ao juiz para adaptar o procedimento sempre que ele julgasse necessário. Insisto, que obviamente sem apanhar as partes de surpresa, garantindo-lhes antecipadamente o contraditório e a ampla defesa. O fato é que da grandeza do código, ou melhor, da grandeza do anteprojeto, que depois foi transformado em código muito tempo depois, muito pouco restou. Agora nós não temos uma previsão expressa
que permita ao juiz, genericamente falando, sempre adaptar o procedimento aos casos concretos que forem submetidos à sua apreciação. Agora, o Código ele pontua algumas situações específicas nas quais o legislador assim autoriza o juiz. Por exemplo, eu posso ditar aqui 2 exemplos que estão inseridos no artigo 139 do Código de Processo Civil de 2015. Vejam, no artigo 139 do Código de 2015, no seu inciso 4, o Código nos diz o seguinte, que o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. E aqui uma ressalva interessante, que talvez vocês vão estudar melhor em outra etapa do curso. Inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Vejam bem, não apenas mais nas ações mandamentais, mas também nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Vale dizer, nas ações condenatórias. Além disso, também diz, por exemplo, o inciso 6 do artigo 139, que é lícito ao juiz, por exemplo, dilatar os prazos processuais, não reduzir, mas dilatar prazos processuais em determinadas situações e contextos que nós não vamos discutir aqui, e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela de direito. A grande questão que se coloca é a seguinte: ora, se o Código agora diz em que situações expressamente o juiz pode adaptar o procedimento, é lícito ao juiz, em outras situações que desbordem dessas, fazer a conformação procedimental? A resposta, creio eu, é positiva. E assim eu creio que nós devemos tomar as hipóteses previstas expressamente no CPC de 2015 apenas como hipóteses exemplificativas e não como números clausos. Por quê? Porque na realidade, como eu afirmei um pouco atrás, o que dá respaldo a esta possibilidade é a Constituição da República, no seu artigo 5º 35, que garante a todos a inafastabilidade substancial e não meramente formal da jurisdição. E nós sabemos que, obviamente, não preciso sequer enfatizar isso, posso até tautologicamente dizer que a Constituição está acima do Código e que o Código deve ser interpretado, aliás, como diz o artigo 1º, em consonância com os fundamentos constitucionais. Além disso, me parece que o processo do trabalho, mais que qualquer outro, permite ainda uma maior liberdade do juiz na conformação do procedimento. Basta nós lembrarmos, por exemplo, 2 artigos que podem justificar o que eu estou dizendo. Vale lembrar, o artigo 765 da CLT, que prestigia o princípio da inquisitividade que orienta o processo do trabalho, diz que o juiz terá ampla liberdade na direção do processo e poderá tomar qualquer medida necessária ao esclarecimento das causas que forem submetidas à sua apreciação. E, além disso, nós sabemos que o processo do trabalho é lacunoso. E, por ser lacunoso, o artigo 769 da Consolidação das Leis do Trabalho e até mesmo o artigo 15 do novo Código de Processo Civil prevê hipóteses de colmatação do processo do trabalho pela utilização dos regramentos de outros ramos do direito processual. E, obviamente, quando nós fazemos essa colmatação do processo do trabalho, nós devemos nos pautar, sobretudo, por uma opção procedimental que prestigie efetivamente a inafastabilidade da jurisdição, a eficiência da prestação jurisdicional e a razoável duração do processo. Dito isto,
eu enfatizo agora que o artigo 5º 35 continua a nos permitir a adaptabilidade procedimental. E nós não podemos abrir mão deste poder que nos é reconhecido, porque senão nós nos tornaremos o juiz do Estado liberal. Mera boca da lei, neutro e eticamente indiferente. Uma vez falada sobre a questão do procedimento e principalmente analisada a possibilidade de o juiz conformar o procedimento à luz das necessidades do caso concreto que esteja submetido à sua apreciação, nós temos um último tema para tratar ainda no que diz respeito ao procedimento, que é a chamada convenção de procedimento feita pelas partes, prevista no artigo 190 do novo Código de Processo Civil. Para introduzir o assunto, eu me permito mais uma vez a leitura do dispositivo. Vou, portanto, agora demonstrar para vocês o que está escrito no artigo 190 do novo Código de Processo Civil, que diz que, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento, para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Diz ainda o parágrafo único do aludido dispositivo que o juiz poderá, de ofício ou requerimento, controlar a validade destas convenções, mas ele deverá recusar a aplicação delas somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão, ou se alguma das partes se encontrar em manifesta situação de vulnerabilidade. O grande debate que se coloca para nós a partir desta regra é o seguinte: esta disposição se aplica ao processo do trabalho? Antes, contudo, de responder a esta indagação, eu preciso fazer algumas considerações sobre esta temática. Ocorre que muitos estão dizendo que essa seria uma das grandes novidades desse código. E eu respeitosamente divirjo de quem assim pensa. Pelo seguinte motivo: se nós analisarmos o Código de 73, já existia nele uma série de possibilidades de as partes, em alguma medida, ajustarem o procedimento. Por exemplo, o artigo 111 permitia que as partes pudessem modificar a competência estabelecida pela lei, naqueles casos em que a competência fosse estabelecida em função do valor da causa ou em razão do local. Também dizia no artigo 265 que as partes poderiam convencionar a suspensão do processo. O parágrafo único do artigo 333, também, se lido a contrário senso, demonstrava muito claramente que o Código permitia que as partes pudessem convencionar sobre ônus da prova. Além disso, por exemplo, o artigo 453 do Código de 73 permitia que as partes, por pelo menos uma vez, em comum acordo, adiassem a audiência. E também no artigo 454 permitia que os litisconsortes e os terceiros pudessem convencionar entre si a distribuição do tempo destinado à produção de razões finais. Portanto, a possibilidade de as partes convencionarem sobre o procedimento não é exatamente uma novidade. Aliás, eu gostaria de dizer que ela não é somente uma novidade, como talvez seja um retrocesso. Porque se há algo de verdadeiramente novo no código aqui, é que agora ele traz uma possibilidade geral de convenção de procedimento entre as partes, ao passo que o CPC de 73 previa essa possibilidade pontualmente. E aqui, talvez, ao liberalizar a ampla possibilidade de convencionamento das partes relativamente ao procedimento que será observado no processamento da causa, talvez renda ensejo
ao retorno no tempo em que o processo, o direito processual, fazia parte dos domínios do direito privado e não dos domínios do direito público. Aqui nós devemos registrar que um autor alemão chamado Oskar von Below escreveu um livro chamado Teoria dos Pressupostos Processuais e das Exceções Dilatórias, que por muitos é considerado a primeira obra verdadeiramente científica sobre o processo. E por que disso? Porque Below conseguiu demonstrar, muito concretamente, que a relação jurídica processual se distinguia da relação de direito material que era discutida no interior do processo. Entre outros motivos, porque ela possuía sujeitos diferenciados, juiz, autor e réu, e não apenas os contratantes. Também porque ela tinha objeto próprio, e o objeto da relação jurídica processual é o exercício da função jurisdicional do Estado, a tutela efetiva dos direitos por parte do Estado juiz. E, finalmente, porque a relação jurídica processual possui os seus pressupostos próprios, que são os chamados pressupostos processuais e que nós conhecemos muito bem. Portanto, na medida em que o Estado juiz assume para si o exercício da função jurisdicional e que nós vemos com muita clareza que a relação jurídica de direito material, por vezes uma relação contratual, que é discutida no processo, não se confunde com a relação processual, há uma verdade inescondível de que o processo não pode ser pensado tão somente como um capítulo do direito privado. Muito ao contrário, ele possui verdadeira autonomia científica e ele se insere, insisto, no campo do interesse público e não do campo do interesse meramente privado. E o que ocorre aqui? Talvez, ao permitir no artigo 190 uma ampla convencionalidade procedimental pelas partes, que vincula na maioria das vezes o juiz, o artigo 190 esteja tentando neoliberalizar o direito processual. E veja, eu não uso aqui a expressão neoliberalização numa conformação semântica vulgar, como geralmente ela é utilizada. Me parece que sim, o 190 está querendo retornar a um modelo processual, pelo menos neste tópico específico, que é muito mais próprio e muito mais próximo do Estado liberal do que do Estado democrático de direito ou do Estado democrático ambiental de direito que nós temos hoje delineado nos tratados internacionais de direitos humanos e no bloco interno de constitucionalidade das nações democráticas, entre elas o Brasil. Então, duas coisas. Primeiramente, para sintetizar, a convenção de procedimento não é, na realidade, uma novidade. E, além de ela não ser uma novidade, talvez ela seja um retrocesso, porque ela trabalha com a perspectiva da neoliberalização do processo. Estabelecidas essas balizas, eu posso dizer agora com muita segurança que me parece que esta disposição não dialoga bem com o processo do trabalho. Não apenas pelos motivos que eu acabei de elencar, mas também e principalmente porque uma das características que dão vida própria ao direito do trabalho e que fazem parte daquilo que eu chamo de seu núcleo duro é justamente a inquisitividade, que está prevista no artigo 765 da CLT, que confere ampla liberdade ao juiz para conduzir ao processo. E convenhamos, se eu permitir a convenção procedimental por parte das partes, melhor dizendo, pelas partes, a ampla liberdade de convenção de procedimento pelas partes, e que vincula o juiz, porque de fato o que o Código está dizendo é que essa convenção procedimental vincula o juiz, porque só excepcionalmente o juiz pode controlar a validade delas, no caso de nulidade expressa, ou então de manifesta vulnerabilidade de uma das partes, ou naqueles
contextos nos quais haja a inserção desta cláusula em um contrato de adesão de maneira abusiva, é que o juiz poderá controlar a validade dessas cláusulas. Portanto, se essas cláusulas convencionais, elas acabam obrigando o Estado juiz, elas maltratam um modelo de processo que é inquisitivo, que é justamente o modelo processual trabalhista. E isso, por si só, nos aconselha a não permitir que o artigo 190 seja utilizado no âmbito do processo do trabalho. Isso não quer dizer, evidentemente, que quando o juiz conforma o procedimento às necessidades do caso concreto, ele não deva fazer pelo diálogo com as partes. É óbvio que nós podemos combinar a perspectiva inquisitiva com a perspectiva cooperativa, que também orienta o novo Código de Processo Civil. Então, me parece saudável que todas as vezes que o juiz for moldar o procedimento, que ele possa fazê-lo dialogadamente com as partes. Mas o fato é que ele, em nome desse diálogo, não pode ficar exposto ao livre talante dos litigantes, que elegeriam um determinado procedimento e vinculariam o magistrado. Porque isso, friso e insisto mais uma vez, maltrataria a característica inquisitiva que aparece muito nitidamente no processo do trabalho. Dito isto, eu encerro esta segunda etapa do nosso estudo e já lhes adianto que na terceira etapa nós trataremos das novidades do CPC de 2015 no que diz respeito à competência. E, obviamente, procuraremos demonstrar quais são as influências dessas modificações no processo do trabalho. Até lá!